por educação, eu gostaria de dar um bom dia a todos, mas por educação, pois eu sei o quanto que o nosso povo está sofrendo neste tempo. Então, antes de fazer uma leitura sobre um texto que eu escrevi ontem à tarde, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como que nós estamos atuando aqui na nossa igreja em relação a essas catástrofes que nós estamos experimentando no nosso Rio Grande do Sul. Então, nós dividimos a nossa área de atuação em 3 fases, tá? A primeira fase é a fase do recebimento. Nós estamos recebendo pessoas aqui na nossa igreja, tá? Então, existem pessoas dormindo aqui, se alimentando aqui, vivendo aqui ao longo do dia. A segunda fase de atuação vai ser semana que vem, logo após as águas baixarem. Daí nós vamos até o local para fazer a limpeza do local e tudo mais. E a terceira fase é a fase da reconstrução. Então eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de cada um que contribuiu e tem contribuído com essa primeira fase. E eu já gostaria de desafiar os irmãos para estarem participando da segunda fase também. Na segunda fase não vai ser apenas o recurso financeiro. Na segunda fase, nós vamos precisar das mãos e dos pés do povo dessa igreja, para ir até o local e ajudar na limpeza e toda a reforma do local. E também vamos precisar dos recursos, da mão de obra, na terceira fase também. Então, estejam orando por essa igreja, como também orando por todos aqueles que foram atingidos e que essa igreja vai estar trabalhando e abençoando a partir daqui. Então, agora sim, eu gostaria de ler um texto que eu escrevi ontem à tarde, que diz assim, capítulo 1, versículo 7, vai dizer: o Senhor é bom, o refúgio em tempos de angústia, Ele cuida daqueles que nele confiam. Em tempos de tribulação e sofrimento, encontramos conforto nas palavras do Senhor, que nos assegura que Ele é o nosso refúgio seguro. Neste momento onde as enchentes assolam nossa terra e trazem consigo dor e desespero para o nosso povo, é importante nos voltarmos para a fé que nos sustenta. Que possamos lembrar que, assim como as águas podem inundar nossas casas, e a presença divina permeia cada parte de nossas vidas, trazendo conforto e esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Como comunidade de fé, é nosso dever estender a mão ao nosso próximo, oferecendo ajuda e apoio da maneira que pudermos. Que possamos ser instrumentos de amor e compaixão, demonstrando o cuidado de Deus em ação através de nossas próprias ações. Que as façanhas de solidariedade que testemunhamos em meio às adversidades sirvam de inspiração não apenas para nós, mas para todo mundo. Que possamos ser um exemplo de coragem e compaixão, mostrando ao mundo que, mesmo diante das maiores dificuldades, a esperança e o amor sempre prevalecem. Assim como proclamado em nosso hino gaúcho, que as nossas façanhas de solidariedade e fé sirvam de modelo a toda a terra. Que a luz da esperança brilhe em meio à escuridão, guiando-nos para um futuro de paz e restauração, como diz a música. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo o coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Que Deus abençoe e console a todos nós neste tempo de dificuldade, fortalecendo-nos em nossa fé e nos capacitando a sermos instrumentos de sua paz e amor. Amém. Convido você que pode, deseja, a se colocar de joelhos, pois neste momento nós estaremos intercedendo a Deus pelo culto dessa manhã, como também pelo nosso povo. Senhor Deus, o texto de Naum, capítulo 1, versículo 7, vai dizer que o Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia, um Deus que cuida daqueles que nele confiam. Obrigado, Deus, pela tua bondade. Obrigado, Deus, pela tua presença. A minha oração, Deus, é que a tua presença, Deus, continue atuante, Deus, na vida de todas as famílias que foram atingidas por essa enchente.
Pai amado, que a tua boa mão continue, Senhor, direcionando aqueles que estão na linha de frente, fortalecendo essas pessoas que estão trabalhando no resgate. Oro, Deus, pelos nossos governantes, Deus, a nível federal, estadual, municipal, que o Senhor dê a eles discernimento e sabedoria, Senhor, em suas decisões, Deus. Oro, Deus, pelos recursos, Deus, que nós precisamos para atender todas essas pessoas que estão desabrigadas. Oro, Senhor, pelos recursos, Deus, necessários para a reconstrução deste estado. Oro também, Deus, pela unidade do nosso povo. Oro, Deus, para que toda barreira cultural, social, racial, política, econômica, de gênero venha cair por terra neste momento, Deus, e que nós possamos nos unir, Senhor, para o bem do povo gaúcho. Oro, Deus, pela tua igreja, Deus, que a tua igreja de fato venha ser mãos e pés, Deus. Pai amado, que este povo, Deus, possa provar do teu amor através da tua igreja, Deus. Igreja reunida aqui no Rio Grande do Sul, igreja reunida nessa nação, igreja, Deus, que existe até os confins da terra, que a força da tua igreja seja percebida neste tempo, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Oramos também por esse culto, Deus, colocando diante do Senhor cada etapa deste culto, Senhor. Que tudo que for acontecer aqui venha ser para a honra e glória do teu nome. Pai amado, oro pelas músicas que serão cantadas, pelas orações que serão feitas, pela palavra que vai ser ministrada, que de fato venha servir de alimento para os famintos, de cura para os enfermos, liberdade para os cativos, vida para os mortos, como também esperança para os abatidos. Que a tua palavra, Deus, venha cumprir o propósito para o qual ela será compartilhada nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Convido você a se colocar de pé, vamos cantar neste momento. Bom dia, amada igreja, bom dia, amados irmãos, é uma alegria poder estar aqui com vocês, e eu quero também externar nossa gratidão ao Senhor, e a nossa gratidão ao pastor Tiago, a Joyce, a diretoria, a liderança dessa igreja, aos irmãos que têm nos acolhido tão bem aqui, que têm cuidado de nós, né? Para aqueles que não sabem, nós somos, toda essa turma que está aqui, né, veio de Eldorado do Sul, a gente está desabrigado até o momento, mas nós temos sido muito bem acolhidos, né? Nós temos visto o quanto que a igreja do Senhor ela é forte e o quanto que a igreja do Senhor ela é usada pelo Senhor para ser esse local de acolhimento, para ser esse local de abraço, de cuidado, de zelo. E nada melhor do que nós louvarmos ao Senhor. Eu queria começar lendo um salmo, que é o Salmos de número 86. Se você está com a sua Bíblia ou o seu smartphone, ou aí na sua casa também, você pode acompanhar. Esse salmo fala assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva minha alma, pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia, para com todos que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia eu clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor. E nada existe que se compare às tuas obras, e todas as nações que fizestes virão e se prostrarão diante de ti, Senhor. E glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome, e eu te darei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração. E glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e um bando de violentos procura tirar minha vida, mas eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grandioso em misericórdia e fidelidade. Volta-te para mim e tem compaixão de mim, concede a tua força ao teu servo,
e salva o teu filho e a tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o veja e se envergonhem os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. O salmista sempre, na maioria dos seus salmos, começa expressando o seu coração. Mas para mim a grandeza do salmo não é somente sobre a expressão do coração do salmista, mas a forma como ele consegue enxergar que o Senhor não perde o controle da história. E a forma como ele sempre sabe e conhece o caráter. Muitas pessoas podem olhar para um salmo como esse e falar, ele estava talvez se vitimizando ou se colocando num lugar de tanta dor, mas na verdade ele estava reconhecendo e lembrando quem é o Deus da vida dele. E nós hoje, como estado do Rio Grande do Sul, tudo que estamos vivendo, cada vez mais nós podemos lembrar que mesmo em meio à tristeza, em meio à dor, em meio ao caos terreno que talvez muitos de nós estamos enfrentando. Talvez você não perdeu nada da sua casa, não perdeu nenhum local, mas você está assustado, está com medo. Eu quero te dizer algo, a nossa esperança está no Senhor. Quando nós podemos declarar que nós elevamos os nossos olhos para o monte, quando a gente olha para o alto, nós lembramos de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. É nele que nós confiamos, é nele que nós nos agarramos, é nele em que nós estamos seguros, confiantes. Anderson, onde o Senhor está em todo esse caos? Está exatamente aqui. Ele não se ausentou da história, meu irmão. Pode ter certeza que o Senhor não está ausente nesse momento. E eu quero te lembrar mais uma vez que o Senhor, Ele é muito bom, Ele é maravilhoso em todos os aspectos, mas Ele é maravilhoso em colocar ordem no caos. Você lembra no início, em Gênesis, como estavam as coisas, muito caos, mas o Senhor coloca em ordem. Em tantas outras ocasiões, dilúvio, o Senhor coloca o caos em ordem. O povo precisando sair de uma terra onde eles estavam sendo exilados, onde eles estavam sendo totalmente perseguidos, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio ao caos de viver num deserto sem alimentação, sem nada, o Senhor coloca a ordem. Então a palavra que eu tenho para nós essa manhã é que o Senhor está colocando em ordem todo o caos. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor, vamos cantar juntos. Eu sei que talvez você pensando ser difícil expressar gratidão, alegria nesse tempo, mas nós podemos, porque nós somos fortalecidos no Senhor. Vamos cantar em gratidão a Ele. Vamos cantar, essa primeira canção fala sobre agradecimento. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Senhor, nós te agradecemos. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Você pode agradecer pela sua vida, pela sua família. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
agradeço, eu te agradeço, te agradeço. te agradeço por me libertar, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, Te agradeço. Vamos cantar somente a igreja agora. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, Te agradeço. Queria te convidar agora, enquanto nós vamos cantando essa próxima canção, a você sair do seu lugar, dar um abraço na pessoa que está aqui junto com você. Nós temos esse momento também para confraternizarmos e abraçarmos uns aos outros. Nós vamos louvar o Senhor juntos, porque sobre toda a terra Ele é o nosso Rei. O Senhor não perde o controle. Pode sair do seu lugar, dar um abraço em pessoas que estão aqui. Você que está aí em casa, declara bênçãos também. Vamos com as palmas juntos. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é. Vamos juntos com palmas. Reinar de novo em mim, reina em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos com as palmas todos juntos. Vamos declarar sobre o pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Só a igreja, agora vamos cantar. Em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com seu poder, sobre a escuridão,
mãos sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor seja louvado. Nós vamos cantar essa próxima canção e nós vamos declarar que nós precisamos ter um coração como o do Senhor. Nesse tempo é muito comum que as pessoas percam a sua esperança, mas o Senhor tem um coração de esperança para nós. Ele enche os nossos corações de esperança. Então você pode declarar isso, você pode orar essa canção. Nós vamos pedir realmente, declarar e reconhecer o Senhor, porque independente de qualquer situação humana, nós precisamos reconhecer que dentro de nós, por nós mesmos, a nossa humanidade não pode produzir boas coisas. Mas é a partir do Senhor que nós podemos viver debaixo dessa esperança. É a partir do Senhor, nós só agimos em boas ações, em boas práticas, porque o Senhor nos comissiona para isso. Nós abandonamos o nosso egoísmo, abandonamos os nossos desejos, as nossas vontades, a partir do momento em que nos relacionamos com o Senhor e com a sua palavra. Então você pode declarar nessa manhã: Senhor, me dá um coração igual ao seu. Mas lembra que quando você faz essa oração, essa é uma oração responsiva, porque pedir um coração como o do Senhor é lembrar que Ele teve um coração obediente até a morte de cruz. É lembrar que Ele teve um coração de generosidade em cuidar e estender a mão pelo próximo. É lembrar que Ele teve um coração de obediência para abandonar qualquer tipo de desejo pecaminoso, para abandonar qualquer forma de pecado. Então quando nós oramos essa canção, ela é uma oração responsiva. Ela traz responsabilidade sobre nós, sobre todos nós. Amém? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Outra vez. Se tu olhares, Senhor, Pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. ensina-me Amar o meu irmão, a olhar com seus olhos, A
a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Eu queria convidar pelo menos 2 irmãos a erguerem suas vozes aí de onde você está mesmo, respondendo a essa canção que nós fizemos, dando resposta ao Senhor diante dessa oração.
citando a letra de uma música que diz assim: Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, Tu és a paz que acalma todo o coração, és o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos seus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja, tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só espírito, um Senhor e Rei. Quando Anderson começou a cantar Te Agradeço, o sol começou a raiar nas nossas janelas. E agora, mais uma vez, o sol está raiando. Tu sim, Senhor, és a luz que brilha sobre a escuridão, a esperança para o nosso povo. Nós estamos desenvolvendo uma série aqui na nossa igreja, chamada de Edificando uma Igreja Simples. E nós vimos que na base de uma igreja simples, existe a obra redentora de Cristo, como também a graça de Deus Pai. Sobre a obra redentora de Cristo, nós aprendemos que ela tem poder para transformar uma criatura em filho de Deus, um inimigo em amigo, um indivíduo que tem como propósito as coisas deste mundo, em um indivíduo que tem como propósito as coisas dos céus, um escravo em herdeiro e uma vida vazia em habitação do Espírito. Sobre esse tema, nós vimos que uma igreja simples, ela se desenvolve como? Ela se desenvolve em união com Cristo, na paz de Cristo, tendo a identidade de Cristo e a palavra de Deus. E a partir de hoje eu gostaria de ver com essa igreja como que uma igreja simples permanece viva. Como que uma igreja simples permanece de pé. Então serão vários domingos estudando sobre isso. Como que uma igreja simples permanece viva, permanece atuante, permanece de pé. E então hoje pela manhã eu gostaria de falar sobre o primeiro elemento, que é a oração. Oração. E para esse tema, eu te convido a abrir a tua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículos do 14 em diante. Efésios capítulo 3, versículos do 14 em diante. Assim que você encontrar o texto sagrado, eu te convido a se colocar de pé para juntos fazermos a leitura bíblica. Diz assim a palavra do Senhor: Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado pelas tuas boas palavras, obrigado pelo teu bom conselho, Deus. Pai amado, que a tua palavra, Deus, encontre corações abertos nessa manhã, Deus, prontos para recebê-la, como também para colocá-la em prática. Fala conosco nessa manhã, Pai, queremos ouvir a tua voz, apenas a tua voz. Em nome de Jesus, amém. E amém, que o bom Deus nos abençoe com a sua poderosa palavra. Podem se assentar. Nessa perícope aqui, nós vamos ver Paulo orando pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Mais precisamente, pela igreja de Éfeso. E em sua oração por essa igreja, Paulo orou para que a igreja de Éfeso, em primeiro lugar, reconhecesse a necessidade da graça divina. Paulo orou para que a igreja de Éfeso
reconhecesse a necessidade da graça divina. Olha só o que diz o versículo 16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Em outras palavras, só é fortalecido pelo Espírito Santo quem reconhece a sua fraqueza, quem reconhece a sua fragilidade, quem reconhece a sua incapacidade de se fortalecer por conta própria. Isso me fez lembrar das palavras de Karl Marx, Nietzsche, Freud, homens que impactaram o seu tempo e continuam impactando os nossos dias de forma negativa. Em tom pejorativo, esses homens afirmaram que a religião é para os fracos. Talvez a única coisa que eles acertaram foi essa frase. Sim, a religião é para os fracos. A religião, sim, é para os indefesos. A religião, sim, é para os frágeis. A religião, sim, é para aquelas pessoas que se sentem incapazes de se fortalecer por conta própria. Quem é que disse isso? O próprio apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Por que Paulo disse isso? Paulo disse isso porque ele tinha convicção de que a força que ele possuía não vinha dele. A força que ele possuía vinha do Senhor. Irmãos, como é bom ter um Deus. Como é bom ter um ser superior a quem nós podemos recorrer, a quem nós podemos nos agarrar. Quem seríamos nós nessa situação se não fosse Deus consolando? Quem seríamos nós nessa situação se não fosse Deus sustentando? Quem seríamos nós nessa situação se não fosse Deus nos fortalecendo? Quem seríamos nós? Augusto Nicodemos, em seu livro A Minha Graça Te Basta, vai dizer que todo aquele que reconhece a sua fragilidade e necessidade da graça divina tem suas necessidades supridas por esse Deus. E aí ele vai dizer o seguinte: ao reconhecer nossa dependência da graça divina, experimentamos a provisão de Deus de maneira surpreendente. E aqui eu faço um parênteses. Quantas vezes você já provou da provisão de Deus de maneira surpreendente? Quantas vezes? Eu quero te convidar a trazer à memória dias em que Deus surpreendeu você. E aqui Nicodemos vai continuar dizendo: podemos encontrar força para lidar com as nossas dificuldades, conforto em tempos de aflição e orientação para tomar decisões sábias. Deus supre nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais de maneiras que vão além de nossas expectativas. Eu gostaria aqui de externar minha gratidão a Deus pela equipe da Jocum, de missionários que fizeram a música nessa manhã, o louvor nessa manhã. E aproveitando, Anderson, eu quero te perguntar: tem faltado força para você, para a tua família, para toda a equipe que está com você alojada aqui na igreja? Tem faltado conforto? Tem faltado orientação? Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Nicodemos vai continuar dizendo que aquele que reconhece a necessidade da graça divina é capacitado pelo Espírito Santo para viver uma vida que glorifica a Deus. À medida que nos rendemos à graça de Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar em nossas vidas de maneira transformadora. Experimentamos um novo poder e direção em nossa caminhada espiritual. O Espírito Santo capacita-nos a viver uma vida que reflete o caráter de Cristo, demonstrando amor, bondade, paciência e perdão em nossos relacionamentos e atitudes diárias, nos tornando testemunhas vivas do poder da graça de Deus. E o maior exemplo aqui é o próprio apóstolo Paulo, de maior perseguidor da igreja de Cristo, um homem totalmente influente na sua área de atuação. Depois do seu encontro com Jesus, este homem se tornou totalmente vulnerável, dependente da graça de Deus para viver, dependente da capacitação do Espírito para enfrentar as dificuldades da vida, como por exemplo prisões,
dependente da capacitação do Espírito para pregar o Evangelho, como também para viver para a glória de Deus. Então, como viver nessa dependência da graça de Deus? Em primeiro lugar, é preciso renunciar ao orgulho. Foi isso que Paulo fez. Ele renunciou ao orgulho. Em Filipenses, capítulo 3, versículos do 7 ao 8, o texto sagrado vai dizer: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Eu não perdi minhas coisas como vocês perderam. Eu não perdi. A minha casa está lá, a rua está seca, eu tenho luz, tenho internet, tenho água, eu não perdi nada, como vocês perderam. Paulo vai dizer aqui que considera tudo como perda. Ele considera tudo como esterco para poder ganhar a Cristo. E se eu disser para vocês que a perda de vocês, lá no final, vai servir para a glória de Deus, isso traz conforto ou não para vocês? Se eu disser que Deus deseja usar essa situação, embora Ele não tenha causado, quem causou foi nós. Se eu disser para vocês que Deus deseja usar essa situação para a glória dEle, para a restauração do nosso estado, vocês estariam dispostos a perder tudo novamente, para que o nome de Deus venha a ser glorificado, possa ser glorificado? Vocês fariam de novo? Vocês viveriam isso novamente? Sim ou não? Eu estou olhando aqui para as pessoas que perderam as suas coisas, eu estou vendo todas balançando a cabeça, dizendo: sim, nós perderíamos tudo novamente. Se lá no final Deus for glorificado, nós passaremos por isso tudo de novo. Isso é renúncia de orgulho. Como viver nessa dependência da graça de Deus? Em segundo lugar, é preciso cultivar uma vida de oração. Quanto mais nós nutrimos uma vida de oração, mais nós nos tornamos dependentes da graça de Deus. Desde quarta-feira, essa igreja tem se reunido todos os dias às 18h30 de forma online, para interceder a Deus pelas famílias que perderam tudo, pelas pessoas que estão na linha de frente, pelos nossos governantes a nível federal, estadual, municipal, pelos recursos, pois nós entendemos que se Deus não estiver no negócio, tudo o que nós formos fazer é em vão. Por isso que nós oramos ao Senhor. A oração é uma forma de demonstrar de forma muito clara que nós confiamos no Senhor. Como viver na dependência de Deus? É preciso renunciar ao orgulho, é preciso cultivar uma vida de oração, é preciso se movimentar. Mas o movimento aqui não é qualquer tipo de movimento. As duas meninas que oraram aqui, logo após a última música, elas falaram sobre o mesmo tema: Senhor, nós queremos o Teu coração, nós queremos nos movimentar de acordo com o Teu coração. Nós queremos nos movimentar de acordo com aquilo que o Senhor está fazendo, pois os Teus planos, os Teus sonhos, os Teus projetos jamais poderão ser frustrados. Quem deseja viver na dependência de Deus precisa se movimentar de acordo com os movimentos do Senhor. Uma igreja simples se mantém viva ao reconhecer a necessidade da graça de Deus. Paulo orou pela igreja de Éfeso pedindo isso, como também Paulo orou pedindo para que essa igreja continuasse crescendo em fé. O versículo 17 vai dizer assim: e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Por que a fé é tão importante? Um teólogo e físico chamado John Polkinghorne, ele vai dizer que a ciência é incapaz de explicar Deus, até porque se ela fosse capaz, não era necessário fé. A fé, ela é importante porque ela é fundamental para a vida cristã. O autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6 de seu livro, ele vai dizer: sem fé
é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé também é importante porque ela é o combustível que nos leva à maturidade, mas não a qualquer tipo de maturidade. Uma maturidade que nos torna mais parecidos com Cristo. Aliás, nós fomos criados para a glória de Deus. E só existe uma forma de viver para a glória de Deus, que é imitando os passos de Jesus. É isso que Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Resumindo, Cristo é o nosso padrão. Um padrão a ser perseguido, um padrão a ser vivido, um padrão a ser pregado. Mas para que nós possamos alcançar esse padrão, nós precisamos de fé. Fé. Fé é o fundamento da vida cristã, como também é o combustível que nos leva à maturidade. Então, como crescer em fé? Em primeiro lugar, é preciso abrir o coração. Para quem? Para Cristo. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, o próprio Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Para quem é que este texto está se referindo? Jesus, ele está falando para a sua igreja. Jesus, ele está falando para os crentes. Então, meus irmãos, chegou o tempo de abrir a porta. Chegou o tempo de Cristo governar em nós e através de nós. Chegou o tempo de sermos mãos e pés deste que é o cabeça, chamado Jesus. Nós precisamos abrir a porta para que Cristo reine. Conta-se uma ilustração que certa feita um mendigo estava na frente de uma igreja chorando copiosamente. Jesus passou por aquele mendigo, olhou para ele e perguntou: meu filho, por que você está chorando? E o mendigo respondeu: eu estou chorando porque eu tentei entrar nessa igreja e não permitiram. E aí então Jesus respondeu: vem cá, me dá um abraço. Eu sou o dono da igreja e neste lugar nem eu consigo entrar. Nem eu consigo entrar. Chegou o tempo da igreja abrir as suas portas. Chegou o tempo da igreja abrir as suas portas para que Cristo possa governar em nós e através de nós. Chegou o tempo de sermos mãos e pés deste que é o cabeça, Jesus. E como seremos mãos e pés deste que é o cabeça, chamado Jesus? O próprio Jesus vai responder. Em Mateus capítulo 25, versículos do 30 ao 40. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhe dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Como crescer em fé? É preciso abrir a porta para que o Rei da Glória entre. Em segundo lugar, é preciso se alimentar da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 vai dizer: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem por meio da palavra de Deus. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, quanto mais nós expomos a palavra de Deus, mais nós crescemos em fé. Jay Adams vai dizer que ele se nega a aconselhar uma pessoa que não frequenta cultos. Jay Adams é o pai do aconselhamento bíblico noutético. E ele explica o porquê dessa prática. Ele vai dizer que muitos dos problemas das pessoas que batem no seu gabinete seriam resolvidos se as pessoas frequentassem os cultos
e ouvissem a palavra de Deus, ou pelo menos lessem a palavra de Deus em suas casas. Por isso que ele se nega a aconselhar pessoas que não frequentam cultos, pessoas que não leem a Bíblia. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Como crescer em fé? Terceiro lugar, cultivando comunhão. Judas capítulo 1, versículo 20 vai dizer: amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, edificando-vos uns aos outros na fé. A comunhão cristã não é qualquer tipo de comunhão. A comunhão cristã é uma comunhão que nos leva ao crescimento. Crescimento por meio da fé. Um crescimento que beneficia os de dentro, mas também os de fora. Aliás, Mark Dever, ele vai dizer que o maior beneficiado de uma igreja existir não são